Em 10 de abril de 1912, o RMS Titanic zarpou da Inglaterra. Mas este não foi o início de viagem de um navio comum. O Titanic era o maior navio já construído na época. Tinha 270 metros de comprimento. Isso é quase o tamanho de 3 campos de futebol. E, medido do casco até o topo das chaminés, o navio tinha impressionantes 53 metros de altura. Esse é o tamanho de um prédio de 17 andares. Considerado inafundável, levou quase 3 anos para ser construído por 3.000 trabalhadores. Mas apenas 4 dias depois de sua primeira viagem, às 23 horas e 40 minutos, o navio colidiu com um iceberg e se perdeu sob as ondas do Oceano Atlântico. O navio levou apenas 2 horas e 40 minutos para afundar, e dos mais de 2.200 passageiros e tripulantes a bordo, apenas 706 sobreviveram. Os destroços permaneceriam perdidos por mais 73 anos, escondendo seus muitos segredos dentro das congelantes águas atlânticas. E se não fosse por um homem cuja vida inteira foi dedicada a explorar o mar, o navio gigante poderia ter permanecido perdido por muito mais tempo. Esse homem era Robert Ballard. Quando criança, Ballard era obcecado pelo oceano. Esse fascínio começou quando ele tinha apenas 12 anos de idade. Foi quando ele assistiu a uma adaptação cinematográfica do romance de ficção científica 20.000 Léguas Submarinas, de Júlio Verne. Ele tinha tudo para despertar a imaginação de um jovem. De aventuras e criaturas estranhas a um poderoso veículo subaquático chamado Nautilus, que poderia viajar para qualquer lugar do mundo que você quisesse ir. A partir daquele momento, a vida em terra firme não estava mais no futuro de Ballard. Quando ele tinha 23 anos, foi designado para o Deep Submergence Group, ou Grupo de Submersão Profunda. Lá, ajudou a desenvolver técnicas para pesquisar no fundo do oceano. Sua maior conquista foi a criação do Alvin. Era um submarino pequeno e fácil de manobrar, capaz de transportar 3 pessoas. Também apresentava um braço mecânico externo, projetado para coletar amostras subaquáticas enquanto a tripulação permanecia dentro, segura e seca. Alvin, o submarino, rapidamente se mostrou útil para muitas tarefas. Por exemplo, uma vez foi usado para rastrear uma aeronave que caiu no mar, mas a embarcação encarou uma série de eventos adversos. Em um caso, foi atacado por um espadarte, o que fez com que o submarino ressurgisse rapidamente. O espadarte, ainda preso na pele externa do submarino, tornou-se o jantar daquela noite. E em outubro de 1968, o submarino estava sendo submerso na água quando os cabos que o seguravam quebraram, sendo lançado com toda a força para o oceano, junto com os 3 tripulantes a bordo. E como a pequena embarcação ainda estava aberta, ela imediatamente se encheu de água e rapidamente começou a afundar. Felizmente, a tripulação conseguiu escapar, mas o Alvin se foi. O mau tempo dificultou várias tentativas de recuperar a embarcação. Foi apenas no ano seguinte que finalmente foi trazida à tona. Com o tempo, o Alvin seria melhorado. Seu casco foi fortalecido com titânio, o que lhe deu uma classificação de profundidade maior, tornando-o ainda mais adequado para a exploração oceânica. O submarino especializado seria útil em muitas das mais de 100 expedições de Ballard. O homem foi um dos primeiros a explorar uma cadeia de montanhas subaquática chamada Dorsal Mesoatlântica, no Oceano Atlântico. E quando encontrou fontes hidrotermais no Mar de Galápagos, no final dos anos 70, ele também ajudou a descobrir e documentar o processo de quimiossíntese, que é uma complicada síntese química de energia alimentar por bactérias. A sua maior descoberta ainda estava por vir. Ballard afirmou que nunca foi um fanático pelo Titanic, mas acabou ficando obcecado em encontrar o navio após ver outros exploradores tentarem e falhar. Como ele dizia, o Titanic era claramente o grande Monte Everest na época. Muitos que eu pensei que teriam tido sucesso ou deveriam ter tido sucesso, mas não tiveram. Ballard começou a pensar em procurar o navio já em 1973, e 4 anos depois, ele realmente fez uma tentativa. Ele usou um navio de salvamento em águas profundas Sea Probe, que era um navio de perfuração equipado com câmeras e sonar, mas foi forçado a desistir quando o tubo de perfuração quebrou. Simplesmente não era a hora dele. No início dos anos 80, um petroleiro do Texas chamado Jack Green tentou encontrar os destroços em 3 ocasiões diferentes. Certa vez, Green estava bem acima do Titanic, mas o seu equipamento não conseguiu detectá-lo. Isso é o que chamamos de azar extremo. Ballard estava apenas esperando o seu momento de brilhar. Ele precisava de um plano e de alguma ajuda. A primeira questão era descer ao fundo do Atlântico.
A descida mais profunda que ele havia feito até então era de 6.100 metros. Essa viagem demorou 3 horas, e isso não incluía o caminho de volta. Ballard sabia que poderia usar o Alvin, já aprimorado com um casco de titânio para suportar a pressão do oceano. Mas ele também precisava de algo que não exigisse que ele realmente descesse junto fisicamente. Um submarino de controle remoto não pilotado seria o ideal, mas primeiro era preciso criá-lo. Ele entrou em contato com as autoridades, esperando que fornecessem o financiamento para o seu projeto. E embora as autoridades não tivessem interesse no Titanic, estavam dispostas a ajudar. Mas tinha uma pegadinha. Ballard tinha que primeiro se concentrar em rastrear 2 submarinos, o Thrasher e o Scorpion, que afundaram no Oceano Atlântico na década de 1960. As autoridades esperavam estudá-los para descobrir por que eles haviam afundado. Também queriam saber se poderiam ser recuperados, ou se era seguro deixá-los no fundo do oceano. Somente quando ele tivesse concluído com sucesso essa tarefa, estaria livre para usar todo o tempo restante em seu contrato para encontrar o Titanic. Sem outras opções de financiamento, Ballard aceitou a oferta. Ele começou os trabalhos. Primeiro criou 2 novos dispositivos. Argo era um trenó submarino de câmera de vídeo, rebocado e automático. Ele foi projetado para tirar fotos e gravar vídeos a partir de uma série de câmeras montadas nele. Poderia funcionar a profundidades de até 6.100 metros e também poderia explorar quase 98% do fundo do oceano. O Argo deveria ser amarrado a um barco. À medida que o barco se movia, o Argo seria puxado atrás, flutuando logo acima do oceano. A câmera então transmitiria imagens para a superfície. O segundo dispositivo era um pequeno veículo robótico chamado Jason Jr. Também era controlado remotamente, o que permitia que a tripulação dentro de um submarino, como o Alvin, se aproximasse e fotografasse objetos subaquáticos. Ballard agora estava pronto. Ele sabia que tinha que encontrar esses submarinos rapidamente. E não demorou muito. Para seu alívio, a busca foi relativamente simples, e ele conseguiu cumprir suas obrigações com 12 dias sobrando. Com quase 2 semanas para se dedicar a encontrar o Titanic, ele partiu para explorar o oceano. Ele concentrou a sua busca perto de Terra Nova, no Canadá, puxando o Argo ao longo do fundo do oceano e revisando as imagens que coletava. E depois de alguns dias de nada, ele finalmente encontrou placas de casco repitadas e uma caldeira. Poderia ser o Titanic? No dia seguinte, a grande proa de um navio foi revelada. Em 1º de setembro de 1985, Ballard e seus colegas de tripulação perceberam que finalmente haviam encontrado um infame navio. A descoberta resultou em uma mistura de emoções. Ballard estava animado por ser o primeiro a encontrar o local de descanso do Titanic, mas também ficou impressionado com o sentimento de tristeza por aqueles que sofreram quando o navio afundou. Nos 4 dias seguintes, a tripulação explorou os destroços. Eles encontraram o cesto do mastro, de onde o iceberg foi visto pela primeira vez. Além disso, finalmente houve evidências de como o navio maciço se dividiu em 2 antes de afundar, com ambas as metades do navio encontradas. Havia móveis e louças, e infelizmente vários sapatos de couro daqueles que não chegaram em segurança espalhados pelo fundo do oceano. Ballard obteve sucesso onde outros falharam e se tornou uma celebridade instantânea em todo o mundo. Você pode pensar que localizar o Titanic seria suficiente para um homem, mas não para Ballard. Em 2019, ele assumiu o desafio de resolver outro mistério, o desaparecimento de Amelia Earhart. Earhart tentou ser a primeira mulher a voar ao redor do mundo. Infelizmente, ela desapareceu em algum lugar sobre o Oceano Pacífico em 1937. Ela e seu avião nunca foram encontrados. Ballard esperava que sua sorte com o Titanic o ajudasse a descobrir onde Earhart havia caído. Mas sua expedição não conseguiu encontrar nada. E embora Robert Ballard tenha encontrado mais naufrágios do que qualquer outra pessoa, é apenas a ponta do iceberg. Estima-se que existam mais de 3 milhões de naufrágios no oceano, e Ballard localizou apenas 100 deles. Agora, com mais de 70 anos, o homem espera incentivar os jovens a continuar o seu trabalho de explorar o oceano e seus muitos mistérios. Em 1989, ele iniciou o Jason Learning Project para inspirar os alunos do ensino fundamental a buscar ciência, tecnologia, engenharia e matemática. Ele também tem seu próprio navio de pesquisa chamado EV Nautilus, uma homenagem adequada à história que inspirou sua carreira.